pessoal, nós vamos fazer aqui agora uma correção das atividades que nós fizemos na última semana a respeito da regência verbal, trabalhando um pouquinho aí o conteúdo da transitividade, da exigência do complemento, da exigência da preposição. Eu quero que você abra o seu livro de atividades na página 9, as atividades que você já fez, para nós darmos uma conferida aqui e ver se você acertou tudinho, tá bom? Acompanha comigo aí. A questão número 1 pede para que você verifique a questão da transitividade do verbo, que pode variar de contexto para contexto, e classifique sintaticamente os verbos nas frases a seguir. Como é que nós classificamos sintaticamente? É dizer que tipo de verbo ele é. Se é um verbo de ligação, se é um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto. Ou mesmo um verbo bitransitivo, que é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, porque ele possui os dois complementos. A letra A diz, ela pagou o livro. Ela pagou o quê? O livro. A frase tem um complemento e o complemento não tem preposição, então é um verbo transitivo direto. A letra B, ela pagou ao colega. O verbo pagou, pagou a quem? Ao colega. Eu tenho a preposição a acompanhando o artigo o. Pagou ao colega. Se eu tenho um complemento com preposição, então o meu verbo é transitivo indireto. Na letra C, ela pagou o livro ao colega. Eu tenho o verbo pagou, pagou o que e a quem. Eu tenho dois complementos, então nós teremos um verbo transitivo direto e indireto. Já que o primeiro complemento não tem preposição, ela pagou o que? O livro. A quem? Ao colega. Tá aí a preposição a contraída ao artigo o. Então, o verbo é transitivo direto e indireto. Letra D. Ela comeu, pagou e saiu. Esses três verbos, comeu, pagou e saiu, como que nós classificamos esses verbos? Eles possuem complemento? Não, não possuem complemento. Então, são verbos intransitivos, aqueles que não precisam e não trazem consigo nenhum tipo de complemento. Letra E, ele perdoou ao amigo. O verbo aí é quem? Verbo perdoou. Ele perdoou a quem? Ao amigo. Ao é o complemento, a quem ele perdoou. E esse complemento faz uso da preposição a mais o, tá aí a contração da preposição a mais o artigo o, ao amigo. Então, eu tenho um complemento com preposição, o meu verbo é transitivo e indireto. Na outra frase, letra F, diz que ele perdoou o erro ao amigo. O que nós temos aqui então? Ele perdoou o quê? O erro a quem? Ao amigo. Então, eu tenho um complemento que é objeto direto e um complemento que é objeto indireto. Perdoou o quê? O erro, objeto direto. A quem? Ao amigo, objeto indireto, porque tem a preposição a. Esse verbo, perdoou, nesse contexto também vai ser transitivo direto e indireto. Letra G. Ele perdoou o erro do amigo. O verbo aqui é perdoou também. Agora, há um caso muito peculiar aqui nessa frase. Os complementos, eles precisam estar ligados ao verbo para que sejam complementos verbais. Se eles estiverem ligados a um nome, eles serão complementos nominais. Então, quando eu digo que ele perdoou, perdoou o quê? O erro. E aí eu pergunto, o erro de quem? Do amigo. A expressão do amigo está complementando o sintagma, o erro, não está complementando o verbo perdoou. Então, o verbo perdoou tem apenas um complemento, que é o erro. O que é que ele perdoou? O erro. E o erro era do amigo. Então, se ele perdoou o erro é objeto direto. O que eu tenho aqui? Um verbo transitivo direto. Não é o mesmo caso da frase anterior. Na frase anterior, quando ele perdoou o erro ao amigo, a pergunta é a seguinte, ele perdoou o quê? O erro. Perdoou a quem? Ao amigo. Então, as duas informações remetem ao verbo. Aqui na letra G, ele perdoou o quê? O erro. O erro de quem? Do amigo. Eu não digo perdoou de quem?
Não, o erro é de quem? Do amigo. Letra H. Ele agradeceu os presentes que ganhou. Ele agradeceu o quê? Os presentes. Então, se eu tenho um complemento aí, o verbo é transitivo. O complemento não tem preposição, o verbo é transitivo direto. Letra I. Ele agradeceu aos amigos que compareceram à sua festa. O verbo nessa oração é agradeceu. Ele agradeceu a quem? Aos amigos. Aos amigos é o complemento do verbo agradecer. Eu tenho o uso da preposição sim, preposição a, mais o artigo os. Então, aos tem a presença da preposição, meu verbo vai ser transitivo indireto. Aí nós vamos para a questão número 2. De acordo com a regência do verbo preferir, assinale o que está sendo preferido em cada frase. Vamos ver como é que fica isso? Prefiro o chocolate ao livro. O que é que está sendo preferido aí? Chocolate. Na letra B, prefiro os cadernos verdes aos lápis azuis. Qual é a opção preferida aí? Cadernos verdes, ok? Letra C, prefiro os programas de aventura aos filmes de comédia. O que é que está sendo preferido aí? Programas de aventura. Prefiro a praia à cidade, na letra D. O que é que ele prefere? Praia ou cidade? Prefiro a praia. Então, marque a praia aí. Questão número 3. Tendo em vista seus conhecimentos sobre a regência do verbo aspirar, lembram do verbo aspirar que nós falamos na semana passada? Aspirar de sugar o ar, inspirar, ou aspirar de desejar? Vocês estão lembrados aí, né? Qual é a diferença de sentido existente nas duas frases a seguir? A oração número 1 diz assim: naquela cidade todos aspiravam a um ar puro. Na outra oração diz que naquela cidade todos aspiravam um ar puro. Qual é a diferença de eu dizer aspiravam a um ar puro ou aspiravam um ar puro? Quando eu digo que eles aspiravam a um ar puro, é que eles desejavam que o ar da cidade fosse puro, fosse menos poluído. Na segunda opção, ela diz aspiravam um ar puro, as pessoas respiravam ali, já enchiam seus pulmões com o ar puro da cidade. Então, se eu tenho o uso da preposição a, o meu verbo vai dar a ideia de desejar, não de inspirar. Ok? O verbo aspirar no sentido de desejar exige a preposição acompanhando. Continuando aqui, na página número 10, questão número 4, tem muitas frases aí para vocês. E a ideia dessas frases é para que você assinalasse quais delas estão na linguagem popular e quais estão de acordo com a norma padrão. Observando-se o que? A regência verbal e a utilização correta das preposições para produzir o efeito de sentido que era necessário se produzir em cada texto e em cada contexto. Se eu digo assisti o jogo ontem, é linguagem popular ou é norma padrão? Assistir o jogo é linguagem popular. O correto seria dizer assistir ao jogo. Visei o cargo de monitor. Visei no sentido de desejei, visionei, deveria vir acompanhado da preposição. Então aí está usando também a linguagem popular. Prefiro muito mais ver filmes de aventura do que suspense. Também utiliza-se a linguagem popular nessa oração. Deveria ser dito aí, prefiro muito mais os filmes de aventura aos filmes de suspense. Usaria-se a preposição aí na segunda opção de preferência. Letra D. Prefiro suco de laranja a refrigerantes. Aqui está correto? Sim, está de acordo com a norma padrão. Prefiro uma coisa a outra. A letra E. Prefiro mais suco de uva a suco de abacaxi. Aqui também nós temos o uso da linguagem popular. Prefiro mais é redundante. A preferência já é a preferência. Por isso a linguagem popular aqui. Na letra F,
Prefiro assistir a filmes de suspense do que filmes de aventura. Aqui também está na linguagem popular. A preposição a está no lugar errado. Devemos usar a preposição somente no segundo item da preferência. No primeiro item não é necessário essa preposição. Então deveria ser dito: prefiro assistir filmes de suspense a filmes de aventura. Letra G. Eu já perdoei o Pedrinho. Eu já perdoei o Pedrinho também é linguagem popular. Na norma padrão, deveria ser: eu já perdoei ao Pedrinho. Letra H. Eu nunca vou assistir ao espetáculo do eclipse do sol sem óculos escuro. Assistir ao espetáculo está de acordo com a norma padrão. É correto dizer assistir ao espetáculo, assistir ao jogo, assistir a craseado, a série, porque assistir no sentido de ver pede o uso da preposição. Letra I. Ele sempre obedece o regulamento. Linguagem popular. Ele sempre obedece ao regulamento. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Exige-se o uso da preposição aí. Letra J. Esqueceram de você ontem. Também está na linguagem popular. O correto seria o que está na frase, na oração de baixo aí na letra K. Esqueceram-se de você ontem. Letra L. Esqueceram você ontem. Também está correto, de acordo com a norma padrão. Para eu fazer uso da preposição de, eu preciso colocar a partícula apassivadora se. Esqueceram-se de você ou esqueceram você. Letra M. Lembrei-me do nome daquela atriz. Está correto também de acordo com a norma padrão. Verbo e o pronome posposto. Letra N. Lembrei o nome daquela atriz. Também está correto de acordo com a norma padrão. Lembrei o nome. Letra O. Lembrei do nome daquela atriz. Isso é linguagem popular. É o jeito popular de dizer. Lembrei do nome de fulano. A gente não se lembra do nome, lembramos o nome. Ok? Então aí linguagem popular. Letra P. Namoro com Joaquina já faz 2 anos. Também usa linguagem popular aí, não está de acordo com a norma padrão. Deveria ser namoro Joaquina, a preposição com aí é desnecessária. Letra Q. Quando ele chegou no colégio, foi conversar com a diretora. Aí eu tenho também o uso da linguagem popular. Quando ele chegou ao colégio, quem chega, chega a algum lugar. A preposição que acompanha o verbo chegar é a preposição a. Letra R. Quando ele chegou à escola, foi conversar com a professora. Aqui sim, a norma padrão está corretamente aplicada. Quando ele chegou à escola. Quem chega, chega a algum lugar. Letra S. Assistir um filme de terror. Linguagem popular, não está de acordo com a norma padrão. Assistir um filme de terror, assistir a um filme de terror. Letra T. Assistir o ensaio da peça ontem. Também está na linguagem popular, deveria ser assistir ao ensaio. Pede aí a preposição a toda vez que eu utilizo o verbo assistir no sentido de ver, presenciar. Letra U. Ele pagou o empregado ontem. Ele pagou o empregado ontem também é linguagem popular. O correto seria ele pagou ao empregado ontem, utilizando aí a preposição a. Letra V. Ele pagou ao empregado ontem. Correto isso aí. Norma padrão, então, na letra V. Continuando aqui na questão número 5, verbos como avisar, comunicar e informar são transitivos diretos e indiretos. Assinale as frases em que ocorreu o uso inadequado desses verbos. Uso inadequado são as frases que estão erradas, essas que você deve marcar. Letra A. Avisei ao professor de que eu não havia estudado a matéria. O que é que tem de incorreto nessa oração? Ela usa 2 complementos
objeto indireto. O correto da oração deveria ser: avisei o professor de que eu não havia estudado a matéria. Já que eu vou utilizar a informação que vem na sequência e com o uso da preposição de, é desnecessário utilizar a preposição a. Letra B. Informei o diretor que tudo aquilo tinha sido um mero engano. Aqui, da mesma maneira, está incorreta, porque ela possui dois objetos diretos e isso não pode acontecer quando se utiliza o verbo avisar, o verbo informar. Eles devem ter um objeto direto e um objeto indireto. Um complemento de cada, não pode ter os dois complementos iguais, senão não fica de acordo com a norma padrão. Deveria ser: informei ao diretor que tudo aquilo tinha sido um mero engano, ou informei-lhe de que tudo tinha sido um mero engano. Na letra C, comuniquei ao meu pai que eu iria ao cinema à tarde. Essa está correta. Comuniquei a quem? Ao meu pai o quê? Que eu iria ao cinema à tarde. Eu tenho objeto direto e objeto indireto. A letra D, informei-lhe de que não havia conseguido uma nota suficiente no exame. Essa oração, como ela faz uso do pronome oblíquo, dispensa o uso da preposição de. O complemento deveria ser o objeto direto. Informei-lhe que ele não havia conseguido uma nota suficiente no exame. Não precisaria do de aqui, por isso essa também é incorreta. Comuniquei o da minha saída. A letra E está correta e todas as outras estão corretas também. Então, as incorretas aí são A, B e D. Por enquanto é só, pessoal. Nós voltamos posteriormente com mais correções. Espero que tenha sido útil aí para poder tirar o restinho das dúvidas, tá bom? Abraço!